Bem, vamos lá, vamos dar início então? Vamos começar? Episódio número 23. Dificuldade de encontrar tempo para pesquisar e analisar imóveis de leilão. Sejam muito bem-vindos, admiradores do mercado imobiliário, mais especificamente os de imóveis de leilão. Esse é o programa A Mina de Ouro dos Leilões de Imóveis. Então, sejam bem-vindos, engenheiros, arquitetos, donos de imobiliários, corretores de imóveis, empresários, empreendedores, investidores, executivos de empresas, profissionais de TI. Claro, aquelas pessoas, né, que já possuem uma afinidade com o mercado imobiliário, né? Eu sou o Conrado Cortez, eu ensino em um mês como comprar imóveis de leilão com 50% de desconto. Imagine você poder investir em imóveis de leilão de forma simples, rápida e segura, né. Agora imagine se você fazendo isso, não apenas uma única vez, né, mas em série, fazer isso repetitivas vezes, né. Então, só que para você imaginar se fazendo em escala, né, fazendo em série, o várias arrematações, é importante você pensar que, para isso, você precisa ter o quê? Um mapa, né, você precisa ter um guia para que isso te ajude do início ao fim de uma arrematação, né, de uma forma descomplicada, de uma forma simples, né. Eh e aí eu espero que até o final desse conteúdo você sim tenha o desejo de investir em imóveis de leilão, né, que isso possa ser despertado de uma vez por todas, tá ok? E aí a gente vai falar sobre essa questão, né, essa variável que acaba, tomando uma proporção muito grande na nossa vida, né, que é a falta de tempo, né? A gente fala muito que não tem tempo, que a gente não encontra tempo para fazer uma nova atividade, abrir espaço para uma nova opção, né? Então a gente tem que lidar aí inevitavelmente com o problema do tempo, né. Só que a gente vai tentar passar uma visão aqui de que o tempo, não é um problema, a gente não tem como escapar dele, né, a gente tem que saber lidar com ele. E aí eu vou dar algumas ideias, alguns insights, tá bom. E a ideia aqui desse programa é que a gente possa, abordar diversas e grandes oportunidades existentes nesse mercado de leilões de imóveis. E eu abro já esse início despertando um novo viés, né, uma nova tendência para a questão dos imóveis de leilão. A gente pensa em imóveis de leilão apenas como a compra e venda de produto, né, de um bem imóvel, e com o propósito de ganhar dinheiro, mas a gente pode pensar esse universo de leilões de imóveis como um hobby, né. Tem gente que ganha dinheiro com o leilão e também se diverte. Então, você pode entrar com esse espírito para arrematar imóveis, para se relacionar com novas pessoas, enfim, ter novas experiências, com um propósito mais de hobby, onde você vai ganhar status, vai ganhar popularidade, você vai criar relacionamentos, gerar novos relacionamentos, e claro, ganhando dinheiro. E aí eu já vi algumas personalidades que utilizam o ambiente de imóveis, de leilões, para ensinar as próximas gerações sobre dinheiro, sobre patrimônio, sobre geração de novas riquezas, de construção de uma visão empresarial. Então, dá para juntar uma série de variáveis e poder construir um universo mais leve, né, com um propósito mais de hobby, né. E para aqueles que estão no início da jornada, eu diria assim, entrar com a visão de começar a construir e consolidar patrimônios, né, por meio dos investimentos imobiliários. Então você pode criar patrimônio por meio dos investimentos imobiliários. Inclusive hoje, mas aqui um pouquinho mais à frente, eu vou trazer, uma matemática para você entender o que você pode gerar em termos de tempo, né. Hoje, possivelmente, pode ser um gargalo, né, um problema, né, ter que administrar o tempo, mas eu vou mostrar aqui por meio de uma matemática o que você pode construir nesse universo de imóveis de leilão, tá bom. Então a dificuldade de encontrar tempo para analisar imóveis, né, então, mais uma vez, fica aqui comigo até o final que nós vamos trazer algumas ideias, alguns insights aqui bem interessantes, e eu tenho certeza que você vai gostar, tá ok? Então vamos falar um pouco sobre o tema, né, essa dificuldade em ter tempo, né, para pesquisar e analisar. Então vamos dar início, uma visão, né, para a gente começar a despertar aqui um horizonte. A gente não consegue criar tempo, né, a gente não consegue fazer, muitas vezes você vê a expressão gestão no tempo, a gente faz gestão
eh, do tempo, né, a gente faz gestão do tempo. Então, para esse contexto de imóveis de leilão, você pode, comprar, barato e vender. Lembrando que o lucro, ele está na compra barata, ele não está na venda, tá. Então, assim, é sempre muito importante que tenha isso, em mente. A ideia não é permanecer, permanecer com o imóvel para ganhar dinheiro na venda. A ideia principal é você ter a clareza de comprar barato. Tá? E o comprar barato significa você enxergar, no valor, seja no valor de avaliação, no valor de mercado, a oportunidade de tornar aquele lucro, né, mais elástico possível, tá? Então vamos lá, vamos salientar algumas estratégias aqui que têm dado certo, que são muito importantes para você seguir aí com uma conduta, né, uma linha de para operar nesse universo. Vamos lá. Eh Primeiro ponto sobre a questão do tempo, né, então, assim, quando a gente fala que está faltando tempo, uma coisa que é bem clássico, né, a gente precisa, deixar de fazer alguma coisa nova, né, para alguma coisa velha, desculpa, para você abrir espaço, né, para ter tempo e fazer alguma coisa nova. Então a minha sugestão muitas vezes ao acordar ali, você já que não tem tanta demanda, você já automaticamente já abrir ali e ver, de repente, uma oportunidade, pesquisar uma oportunidade. Então, no momento mais tranquilo, poder fazer uma pesquisa, né. Ou a segunda opção, né, se tiver com tempo mais escasso, é encontrar uma pessoa que possa fazer isso por você, né. Então, eh, a gente está falando de tempo, a gente está falando de recurso. Então você pode encontrar uma outra pessoa que possa utilizar o tempo dela para para ela poder procurar essa oportunidade para você. Então você pode pagar, você pode permutar, você pode, remunerar após a entrega, né, após, em cima de uma taxa de performance, para que haja, uma relação ali de trabalho mesmo, né. Então assim, entender que essa pesquisa, essa análise de oportunidade, ela é trabalho, né. E com isso, todo mundo pode sair ganhando, né. Você pode ensinar alguém para fazer isso por você, lógico que isso vai demandar tempo, né, se você souber fazer, mas eu gosto da ideia mesmo de fazer gestão, eh, no tempo, né. Então, reserva um tempo num dia, eh, um período, né, isso dentro de uma semana. Você pode ali parar, pesquisar, tem gente que às vezes olha informações quando, tá no banheiro, então é uma oportunidade, ou quando está na fila de um restaurante, então você está ali parado, o tempo vai correr, é o momento que você pode, pesquisar. Mas onde que eu vou pesquisar, né? Essa é uma pergunta que muitas pessoas fazem. A pesquisa, no início pode ser um pouco mais oneroso, mas depois de um tempo, você pegando habilidade, pegando os leiloeiros de uma região específica, normalmente os leiloeiros, eh, eles já têm um 80-20 ali, 80% dos negócios deles circulam dentro de uma região específica, né, eventualmente aparece alguma coisa, de fora dessa região, mas você não precisa ficar o tempo todo buscando em leiloeiros diferentes, né, você pode ter ali uns 3, 4 leiloeiros, e e ali você consegue, extrair oportunidades, né. Mesmo sendo um arrematante em série, muitas vezes o que você estiver buscando, tiver como objetivo, tiver perfil de investimento, você não necessariamente vai sair atirando para todos os lados. Às vezes é 2, 3, 4 negócios num ano e que já são suficientes aí para você atingir seu objetivo financeiro, né. Tem outras situações que também você pode encontrar aí onde você, acaba desprendendo mais tempo, né, às vezes numa sala de espera no aeroporto, ou esperando no hall aí do social do condomínio, ou às vezes quando está levando, as crianças aí numa atividade esportiva, ou esperando a esposa no trabalho, esperando, no consultório médico também. Então assim, se a gente for parar para pensar, tem sempre um momento ali que a gente consegue, disponibilizar do tempo para fazer esse tipo de atividade. Mesmo sabendo, né, a gente sabe que tem as dificuldades do dia a dia, eu entendo que o dia a dia é sempre muito corrido, e aí é que eu digo que tem que, eh, abrir um espaço, uma janela ali para pesquisar mesmo, né. Se a gente for parar para pensar, as nossas decisões muitas vezes, elas estão atreladas a gente encontrar pessoas que também estão muito ocupadas, né. A gente dá valor a uma pessoa ocupada, porque é uma pessoa que está muito ocupada, tem muitos projetos, ela automaticamente ela tem que ser muito inteligente ali para lidar com o seu tempo, né. Então são pessoas que normalmente são mais requisitadas mesmo.
né, porque sabem priorizar, sabem dizer não, né, sabem fazer um gerenciamento mais fino, né, da ok? Então vamos falar sobre a intenção, né, do investidor, né, é uma intenção, de qualquer investidor, ele, investidor profissional, ou um profissional de outra área, um engenheiro, arquiteto, empresário, empreendedor, profissional de TI, executivo de empresa, eh, uma das principais intenções sempre é, né, ganhar dinheiro, né. Então como ganhar dinheiro é a primeira intenção, o que podemos dizer que vem acompanhado do dinheiro, né? Vem acompanhado riqueza, realizações, rituais, relacionamentos, tudo isso faz parte desse universo, né, de estar compilando, né, estar juntando ali a riqueza, e que eu trago uma reflexão, né, para essa live, né. Uma pessoa que possui ou adquire riqueza, ela abre possibilidade em colocar em prática, muitas vezes alguma realização que estava represada, né, mesmo com falta de tempo, né, mesmo tendo que lidar com a falta de tempo, às vezes, quando a gente adquire, né, essa riqueza, a gente abre espaço para para essas novas realizações, né. O ser humano gosta de al do novo, né, e inevitavelmente ele vai utilizar o dinheiro para saciar essa necessidade, esse desejo. Então, tendo o recurso, a pessoa fica propensa a utilizar, né. E aí entra nessa questão de realização, tendo uma experiência positiva, muitas vezes também vai repetir. Então começa ali, usufruir, né, desfrutar desse recurso, né. Muitas vezes, um exemplo, às vezes a pessoa aprende a tocar um instrumento musical, né, dali em diante a vontade, né, vai só aumentando, ela vai aprendendo a tocar de notas musicais a uma música completa, e depois da música, ela parte para uma coletânea, né, e por aí vai. E aí ficando bom, né, e aí até o tempo vai aparecendo na frente dela. Por quê? Porque quando a gente toma gosto por alguma coisa, a gente tem que praticar, então a gente acha tempo, quando a gente quer a gente acha tempo, né, e aí eu falo, 10, 15 minutos nesse mundo dos leilões, você consegue encontrar tempo para encontrar uma boa oportunidade. É pouco tempo, não é muito tempo para encontrar uma boa oportunidade e as oportunidades são infinitas, existem muitas oportunidades mesmo. É. Quando a gente começa a realizar mais, a gente entra num outro universo, né, a gente procura, eh estabelecer os rituais, né, a gente começa a se habituar a ter essas realizações, enfim, a gente começa, a transformar essas pequenas realizações em experiências que vão se acumulando ao longo do tempo, né. E, enfim, para fechar esse ponto aqui e seguir adiante, né, a aquisição de riqueza, ela é sim um primeiro passo, né, e os imóveis de leilões, eles trazem essa oportunidade para você dar um primeiro passo, com a riqueza, né. Então sob essa perspectiva de ganhar dinheiro, eh será que a gente está falando realmente sobre falta de tempo, né? Se pensa o seguinte, se alguns números são apresentados para um investidor, será que ele vai alegar falta de tempo? É difícil, né, pensar, né? Depois que você apresenta os dados, você apresenta as análises, você mostra, onde moram as oportunidades, onde tem os riscos, a probabilidade de um investidor falar: "Ah, não, eu estou com falta de tempo para analisar, né, a oportunidade", é difícil pensar isso, não tem espaço para falar que está com falta de tempo. Se é uma oportunidade, né. Então, a gente acha tempo para 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 o que vem, que é positivo. E aí eu arrisco a dizer que o problema não é a falta de tempo, muitas vezes é a falta de consciência, né, a falta de provas de que aquilo é um bom investimento. Às vezes o São Tomé fala mais alto, a pessoa duvida da oportunidade, né, às vezes tem medo de perder dinheiro, tem uma insegurança. Tem gente que às vezes até tem medo de ganhar dinheiro, porque acha que a vida é aquilo lá mesmo, chegou no patamar, né. Tem pessoas que acham que o dinheiro é sujo, né, ele é enfim, o dinheiro que é o motivo da corrupção e aí às vezes sobe isso na cabeça, atrapalha, né, atrapalha mais do que ajudar. Então tem vários fatores que muitas vezes combina com essa ideia de, falta de tempo. Às vezes a pessoa tem falta de ambição, tem, falta de um networking, né, uma equipe especializada, né. Então muitas vezes falar que falta tempo é bastante conveniente, né, justifica, né. Enfim, ok? Então, a gente aqui é só para fazer uma reflexão sobre essa questão mesmo da falta de tempo. Intencionalmente ou não,
É muito importante falar que o investidor, ele ao ganhar dinheiro, ele ganha poderio econômico, né. Ao ganhar poder econômico, a pessoa passa a ter recursos, né, e esses recursos permitem a ele ter mais acesso a consumir bens de diferentes graduações, né. A pessoa passa a poder viajar, a pessoa passa a conhecer novas culturas, passa a ter novas experiências, passa a sentar em lugares e frequentar lugares diferentes, mais nobres, né, enfim, conhecer pessoas diferentes, pessoas mais inteligentes. Então, dá acesso, né, a gente chama muitas vezes, de hot seats, né, aquelas cadeiras que permitem a gente sentar à mesa e trocar experiência com pessoas mais inteligentes, mais experientes, pessoas que já tiveram mais, sucessos, né, mais realizações, mais vitórias, né, nos negócios ou na vida de uma forma geral. E aí ali você tem chance de compartilhar conhecimento, ampliar mesmo assim o horizonte de conhecimento, né. Então, a ideia, eh quando a gente fala em ganhar dinheiro, é um meio, né, para você chegar lá e ter o acesso a novas experiências, né, você poder ampliar a forma de ver as coisas. Então, eh, mas voltando aqui à questão do tema, né, voltando à questão, da falta de tempo, né. É muito clássico a gente pensar em questão do tempo, porque é sempre no início, é sempre é mais moroso, é mais dificultoso, é aquela ideia de você sair da inércia, né. Mas depois quando a coisa começa a engrenar, entra no modo cruzeiro, aí vai embora. Então nesse início, quando a gente fala em pesquisar, analisar, oportunidades de leilão, talvez no início seja mais complicado mesmo encontrar o leiloeiro mais propício, as oportunidades, mas depois vai clareando, né, você vai entendendo como funciona, você vai se relacionar com quem entende mais, você vai se relacionar com quem vive e respira esse ambiente. Parece que as portas elas vão se abrindo, né, então existem várias formas de você proceder nesse mundo. Um exemplo é você ter o relacionamento com os leiloeiros pelo WhatsApp, né. Eles enviam, assim, pelo menos semanalmente, oportunidades para você via WhatsApp. Existem formas de ganhar, né, sem se prejudicar, né. E aí, importante você analisar também que existem 3 variáveis nesse jogo: é o tempo, é o dinheiro e é o método, né. Eu nem uso muito conhecimento, mas é você ter um método, né. Eu gosto do método porque é o caminho ali do ponto A até o ponto B, tá. Então vamos lá, vamos detalhar um pouco mais, né. Assim, o primeiro passo, para investir nesse universo, é fazer uma pesquisa, né, pesquisar, fazer uma pesquisa detalhada da oportunidade. Então o primeiro ponto, o primeiro aspecto a ser analisado é o mercado, né. Então você vai ali analisar algumas informações, né, você vai elencar, vai juntar informação, organizar, e uma delas em relação ao mercado é a liquidez, né. Tem procura o bem? Teve alguma venda de um imóvel similar recentemente? O tipo do imóvel, ele atende às necessidades? A região é mais propensa à moradia, uma moradia vertical, uma moradia horizontal, né? Tem infraestrutura, tem asfalto, iluminação, calçamento, tem, mercado, padarias, restaurantes, farmácia, transporte público, como são as opções nessa região, né? É importante mapear, porque você não compra só o bem, você compra ali todas essas opções que estão ao redor desse bem imóvel, né? Esse imóvel ele comporta uma reforma, dá para pensar em valorizar mais ainda, né, tem um potencial de valorização esse bem. Da parte financeira, é importante você saber se você tem orçamento, qual que é o retorno do investimento esperado. Da parte jurídica, como que está a situação do bem, né, como é que estão os processos judiciais, as ações judiciais. Então, na pesquisa a gente os 3 pilares é mercado, financeiro e jurídico, basicamente, tá. Então, por exemplo, no mercado, onde que você vai encontrar essa oportunidade, né? Que tipo de imóveis tem liquidez ou não? Financeiro, qual que é o valor, né? Vai ter reforma, taxa extra, se no caso de um apartamento, qual que é o valor do condomínio? Importante saber qual que é o valor do condomínio, né? Isso vai impactar ali mês a mês, né? Você vai e aí qual que é a projeção? Você vai colocar para vender, você vai colocar para alugar, né? Eh Você vai comprar, um imóvel em leilão para colocar em garantia, para pegar mais crédito, ou para fazer algum outro negócio em forma de garantia. Importante saber também se as dívidas serão transmitidas ao arrematante ou não, né. Do ponto de vista jurídico, leia sempre o edital, lá está a regra do jogo, lá é o norte, né, de tudo que tem que ser avaliado. Agora a gente não vai se aprofundar muito nesse tema do edital, né,
Se tiver alguma pergunta, pode mandar que eu respondo. Vamos falar um pouco sobre as vantagens, né. Então a gente falou da dificuldade de encontrar tempo, mas quais são as vantagens de comprar um imóvel em leilão, né. Primeiro, preço baixo, preço abaixo do valor de mercado, preço abaixo do valor original, né. E o que que significa você comprar um imóvel com um preço abaixo do valor de mercado? Que você tem a possibilidade de fazer uma transação mais rápida, né. Eh e o que que isso vai ajudar de uma forma, geral, né? Quais são os efeitos colaterais de comprar um imóvel, de leilão? Você vai ajudar a honrar os compromissos de créditos, né? Então, se ele foi a leilão, existe em tese uma dívida, né? Eh, então essa dívida vai ser, eh, pelo menos ou parcialmente ou total, vai ser quitada, né? Você pode estar resolvendo um problema judicial, então tem vários benefícios da compra do imóvel de leilão, né? Outra opção também de investimento em leilões, né, outra vantagem, é poder diversificar o investimento. Então, se você investe em fundo de investimento imobiliário, em ações, você tem a opção também de comprar imóveis e diversificar o seu investimento. Então, comprar imóveis ele não pode ser uma excelente maneira de diversificar a carteira de investimentos. Imóveis, ele podem proporcionar uma fonte de renda estável. Você tem a opção lá de uma renda passiva, né, que a gente chama, por meio de aluguéis, eh, e tem vertentes, você pode alugar permanentemente, ou fazer um Airbnb, né, fazer um aluguel de temporada, e com o tempo também, dependendo da localidade desse bem, pode sofrer um potencial de valorização, né, ao longo do tempo, especialmente aqueles bens que estão localizados em áreas com previsão de desenvolvimento ou revitalização, né. Isso vai ajudar, valorizar mais ainda o seu investimento. Renda passiva, como eu comentei, né, os imóveis comprados em leilão podem ser reformados e alugados. Vai gerar ali uma renda passiva, ao longo do tempo, né. E muitas vezes há a possibilidade de você financiar ou comprar parcelado o bem, e o próprio aluguel ajuda a pagar, né, a quitar as parcelas desse financiamento ou parcelamento. Então, pode ser uma construção de patrimônio bastante interessante. Tem o que eu comentei de certa forma, que é a alavancagem de patrimônio. O que que é a alavancagem de patrimônio? Você pega um dinheiro do banco, financia um empreendimento, né, a compra de um imóvel, e coloca um inquilino lá para pagar o aluguel. Então, parte daquele valor do aluguel vai ser para pagar a parcela de financiamento. Isso se chama alavancagem patrimonial, né. É a compra de um imóvel utilizando o recurso que uma instituição financeira fornece, com o intuito de gerar renda, né, gerar aluguel. Então nesse período de alavancagem patrimonial, a ideia é contar também com o potencial de valorização do imóvel ao longo do tempo. Tem também outra vantagem desse mundo dos imóveis de leilões, é o flipping, né, que é a compra para reformar e vender. Então, a gente não vai abordar aqui hoje, mas também é uma excelente forma de alcançar o lucro flutuante, né. O que que é o lucro flutuante? É você encontrar aquele lucro, em escala máxima, né, otimizado, que é o lucro, por meio de uma reforma você eleva o valor de venda, né, você vai tornar o bem muito mais desejável, desculpa. Por que que a gente está falando de falta de tempo, tudo, né, por que que é um benefício, né? Vamos pensar aqui sobre a perspectiva, né, de um engenheiro, né? Um engenheiro que tem, às vezes, falta de tempo ou tempo escasso, não tem tempo disponível, mas ele poderia utilizar, de certa forma, o tempo dele, pra aliar as atividades. Então ele junta as atividades de engenharia mais o mundo dos leilões. E como que ele conseguiria, né, fazer isso, né? Por meio de portfólio de projetos. Então, vamos pensar aqui que o engenheiro, para desenvolver ou expandir o seu portfólio de projetos, está faltando para ele um a construção de uma casa. Então ele vai juntar aquela carência que ele tem para pra compor, né, o portfólio de projeto. Então ele vai comprar um terreno, ele vai construir com o intuito de vender no final, mas para ele compor o seu portfólio de projeto. Então, olha que maravilha, ele junta o portfólio, de pro que era uma lacuna, né, e ele junta com a falta de tempo que ele tinha, né, que supostamente era um gargalo para ele entrar nesse universo, e aí ele junta todas as variáveis possíveis. Então ele vai juntar o conhecimento, ele vai fazer um investimento, fantástico,
Ele vai construir, empregar o capital intelectual dele ali, vai compor o portfólio de projetos e no final vai vender a casa, com todo um diferencial. Então ele junta, eh, faz barba, cabelo e bigode, né, faz tudo, né. Então é uma oportunidade para desenvolver e botar o negócio dele para rodar. Vamos pensar agora, por exemplo, no arquiteto. Como que ele vai seguir nessa mesma linha também. Então ele vai aliar sua atividade principal ao mundo dos leilões, né, ou seja, ele vai levar um potencial de valorização e renovação para um bem, né. A gente sabe que, na grande maioria os arquitetos têm uma habilidade única de identificar propriedades com alto potencial de renovação, né. Ele compra ali no leilão que vai permitir, adquirir primeiro o preço bem mais baixo, né, vai oferecer uma margem para ele investir em reforma, e aí ele reformando, ele vai aumentar significativamente o valor da propriedade, né. Então, a gente falou do engenheiro, a gente falou de um arquiteto, vamos falar agora, por exemplo, de um empresário, né, como que ele pode ingressar nesse mercado com falta de tempo, né, sem ter tempo disponível. Ele também vai fazer da mesma forma, ele vai aliar uma atividade principal, né, expandindo os negócios dele. Então ele vai para uma região diferente, ele vai expandir a operação dele. O que que ele pode fazer? Ele vai comprar lá uma propriedade, que tem um potencial de valorização, ele vai comprar por um custo reduzido, né. Então ele vai comprar uma propriedade comercial em leilão com um custo reduzido. Ah, mas ele vai se descapitalizar, ele vai é, em tese ele vai utilizar um recurso, mas ele vai ter uma propriedade, eh, enfim. E aí tendo visão, aí eu vou juntar junto com o empreendedor, que também tem uma visão mais, diria disruptiva ou desenvolve projetos inovadores. O empreendedor, ele pode transformar espaço e criar negócios, inovadores, por exemplo. Ele pode criar um hub de inovação, pode criar um coworking, ele pode utilizar o espaço para fazer uma academia, um Airbnb. Então tem, muitas oportunidades nesse sentido, né. Então assim, quando a gente fala: "Ah, a dificuldade é encontrar tempo". Ok. E como que eu posso otimizar o meu tempo com a minha vida atual e ao mesmo tempo ingressar nesse mercado e extrair, né, as oportunidades, os benefícios que tem. Uma outra opção também é comprar imóveis exclusivos, né. A gente teve recentemente um episódio bem interessante que foi o leilão da mansão do Cafu, né, em Alphaville. Se não me engano, 25 milhões de reais. eh, e ali a gente sabe que é uma propriedade que tem características específicas, né, um lugar com, cheio de especialidades, é uma casa de altíssimo padrão, né, não é acessível ao público comum, né, tem uma localização privilegiada, tem vista panorâmica, e é um bem com alto potencial financeiro, e foi a leilão, né. Só que é acessível realmente para elite, né, para classe A. Então a gente falou como que a gente consegue reverter esse cenário de falta de tempo, né, para um contexto, em que eu consiga aliar com as minhas atividades atuais. Outra opção também para, mitigar, né, para reduzir essa dificuldade, né, de encontrar tempo é por meio de parcerias. Então você pode, fazer parceria com advogados especializados em leilão, né, o que vai te ajudar a fazer uma análise prévia dos documentos, vai entender a situação jurídica dos imóveis, vai te ajudar a evitar cair em armadilhas, legais, né. Então, quando fizer uma análise bem feita ali do edital, você tem a opção de ter nessa parceria um complemento, né. Encontrar as pendências judiciais, as dívidas associadas ao imóvel, isso com certeza vai te dando mais segurança, né. Que a ideia é minimizar os riscos legais ali da aquisição. Por exemplo, um risco que é muito importante, que não pode passar despercebido, é o uso capião. Tem alguma ação de uso capião, né. Então, tem que estar bastante atento a isso. O uso capião é um problema. Só que é um problema, mas também pode ser uma solução. Você pode utilizar isso a seu favor, né, que utilizar a ação de uso capião pode te ajudar, às vezes, desocupar o imóvel, né, então mas isso aí é parte bem técnica mesmo, não vou entrar aqui, mas só para levantar essa bola, né. O uso capião pode ser utilizado para remover uma pessoa de dentro, eh, da propriedade, tá, porque é uma ação de retomada de posse, né, então, eh, enfim. Mas aqui o que eu queria deixar, assim, bem claro é o seguinte: não entrar em bola dividida. Então, se tem uma ação de uso capião, porque a pessoa já está lá por
2 anos, 5 anos, 10 anos e ela está ocupando, ali não é o lugar para você, arrematar, né. Tem muitas opções que podem ser encontradas, e aí evitar essas bolas divididas é importante sair fora, tá. Em termos de parcerias também, as pessoas profissionais que já estejam no mercado. Então, a gente falou dos advogados que serem utilizados, podem ajudar bastante, né, principalmente nos leilões judiciais. Os corretores de imóveis e profissionais, né, donos de imobiliários também, podem ajudar bastante identificando oportunidades, né, tendo já aquele faro de mercado, né, sabendo, valor de mercado, liquidez do bem. Então são profissionais que é sempre bom ter por perto, né, sempre, tendo parcimônia também, né, porque, eh, eles lidam com uma commodity, que é informação, é conhecimento, né, então tudo isso tem que ter bastante atenção na hora de se relacionar, né. Então quando for pedir uma informação para um corretor, pelo menos a linha, a conduta que eu utilizo, é sempre da linha de transparência, né, de dizendo: "Olha, é um trabalho para arrematar um imóvel em leilão, não há interesse, né, em nenhuma disputa, não há interesse em usufruir sem alguma contrapartida", né. A ideia é sempre envolver o profissional e se futuramente, de repente, é um é uma região distante, às vezes é o próprio profissional que vai te ajudar a vender o imóvel. Então, é sempre bom ter muita transparência para lidar com o profissional, corretor, né. Então são profissionais que podem te ajudar na avaliação de mercado, eles podem te oferecer, vários insights, né, sobre o valor dos imóveis, se tem potencial de valorização, como que é os aspectos ali da zona territorial, né, como é que é a demanda ali na área, né, ou às vezes tem alguma informação de que está chegando investimento do governo, em termos de revitalização ou de potencializar ali a área. Então são profissionais que podem te auxiliar na tomada de decisão. Arquitetos e engenheiros, já comentei aqui, né, um pouco sobre, esses profissionais, eles podem te ajudar muito na questão estrutural, né. Então, como fazer uma boa avaliação estrutural. Quando a gente fala de casa, é muito valioso ter um profissional, um arquiteto, um engenheiro acompanhando. Quando a gente fala mais de edifício, apartamento, aí a parte estrutural já nem é tão, assim, decisiva, né, mas para casa é muito importante, mas para apartamento, seria mais em questão mesmo, parte elétrica, assim, que pode ajudar, né, infiltração, alguma coisa do gênero, mas o mais preocupante é quando é residência, quando é casa. Aí realmente vale muito a pena ter um arquiteto, um engenheiro por perto, tá. Então, mas o recado principal é, antes de investir, é crucial entender o estado do imóvel. Então, com ou sem esse profissional, ter né, uma profundidade, é importante entender com profundidade o estado do imóvel, tá? Primeiro também, para avaliar se há uma necessidade de reforma ou não, ou se vai ser só para comprou, limpou e passou para frente e vendeu, tá? Também é importante, se tiver um profissional aí na equipe, né, um engenheiro, um arquiteto, fazer uma projeção de custos, né. Eles têm essa expertise, né, esse conhecimento em estimar custos, né, para eventuais reformas. Normalmente, a gente coloca entre 6% a 10% do valor do lance. Mais ou menos é de 6 a 10% em reforma, porque se você também começa a esticar muito o valor da reforma, se a ideia é para colocar à venda, isso pode começar a comprometer o seu retorno sobre o investimento, tá ok? Aqui vamos só para dar uma pincelada aqui, né, o que eu diria que é um jeito errado para começar nesse universo de leilão, né, assim, o primeiro ponto é imaginar que você vai investir às cegas, né, em leilão. Jamais pense assim, né. Entrar no universo de leilões sem preparação é como você, resolver fazer um acampamento lá na floresta amazônica sem um kit de sobrevivência, né. Você vai se aventurar numa região que você não conhece. Então, jamais pense em investir às cegas, né, tem que ter uma preparação, tem que ter, um método ali, né, um caminho, né, para do começo de forma organizada, para você, se aterrissar. Então, entrar nesse universo é a mesma coisa que você entrar lá na floresta sem bússola, sem localização, sem posição, sem conhecer estratégias, né, de sobrevivência. Então você precisa fazer no mínimo uma pesquisa bem feita antes de entrar nesse universo de leilões, tá? Senão, do contrário, você vai estar muito propenso a cair em alguma armadilha, ter que enfrentar, algum risco, e isso pode comprometer, pode te fazer ter uma perda muito grande, perder o seu investimento
e você vai colocar às vezes é um risco desnecessário. E aí é uma vez só, muitas vezes você não volta mais e acha que aquele mundo ali não é para você, né, não é bem assim. Tem muitas oportunidades, dá para escolher uma e obter um resultado bem satisfatório. Um outro um outro erro que eu diria, né, é não você não ter uma análise de mercado, né. É importante fazer uma análise de mercado, né. Entender ali como é que é o mercado imobiliário, entender ali como é que são as tendências de preço, como é que funciona a região, né, se tem liquidez, se tem, o seu imóvel que vai ser comercializado, ele tem procura ou não. Isso em sites também de anunciantes, você consegue ter também um retrato, uma conversa com o corretor ali da localidade, você também consegue, ter um retrato, né, se tem muito movimento, se não tem muito movimento. Às vezes a falta de movimento não significa que não tenha bons negócios, às vezes a falta de movimento é sinal que não tem oferta mesmo, né, ou um bairro que, eh, as pessoas não têm interesse em sair de lá. Por quê? Porque é um bairro que oferece qualidade, né, oferece boas opções. Então essa análise de mercado ela é importantíssima, pra te situar sobre o investimento. Às vezes isso também pode evitar que você invista numa região com baixo potencial de valorização ou até mesmo uma zona de risco, né, área de milícia, tráfico de drogas, enfim. Então tem que estar bastante atento a isso. Um outro ponto é se preparar sozinho, assim. Parece que é uma boa estratégia, mas nesse mercado eu, assim, te afirmo com toda certeza, não é a melhor estratégia. A melhor coisa é você ter consultores, advogados, contadores, profissionais, especializados, e que você possa compor uma equipe de preferência experiente, para lidar com as complexidades, né, sejam legais, sejam financeiras, né, dentro desse universo dos leilões. Então, para começar, trace um plano, né, que seja mínimo possível, mas que tenha um orçamento, estima um prazo para você ingressar no leilão, tá, então assim: "Ah, eu quero entrar nesse mês, quero entrar no mês que vem. Ah, tem uma oportunidade". Então, tem um prazo, né, separa um recurso e defina o seu objetivo. Qual que vai ser o objetivo? Vai ser para vender, vai ser para alugar, né? Qual que é o retorno sobre o investimento que você espera? É 25, é 30, é 40, é 50%, né? Eh, e aí, o que eu costumo dizer, né, a primeira experiência ela vai ser única, né? Eh, então, é avaliar, vai ser uma experiência só, por um motivo específico, ou você está entrando nesse mercado para fazer várias arrematações, né? E aí, se for essa ideia de fazer várias arrematações, importante pensar em montar realmente uma equipe, né? Quando a gente fala em se preparar, né, fazer essas pesquisas, montar equipe e tudo, importante ter em mente, uma estratégia, né, uma pessoa habilidosa, ela busca reunir o máximo de informações, mas depois que ela reúne as informações, ela vai organizando essas informações, porque isso vai facilitando e vai te dando oportunidade para repetir aquilo que está dando certo. Então você vai acaba montando um guia, né, acaba montando, um passo a passo, né. E aí isso vai facilitando para que você possa repetir os sucessos, né. Aí você vai entendendo, no caso dos leilões, você vai entendendo ali os processos, você vai entendendo, quais são as leis, quais são os regulamentos, né, o que olhar, e em paralelo sempre estudando o mercado imobiliário, tá. Para fechar aqui, para a gente, tinha falado 30 minutos, a gente já está passando dos 30 minutos, um pequeno passo, né, para você iniciar só que a gente aqui não tem nem tempo para esgotar, né, mas pequeno passo aqui para começar, conversa com alguém que já participou de um leilão, tá, apresente as suas crenças em relação a esse universo, eh, te vê que é muito comum, assim, as pessoas: "Ah, eu não compro à distância imóveis, eu tenho problema com desocupação, não acredito muito que seja muito fácil, né, desocupar, tem inseguranças", então põe isso, pra uma pessoa que já arrematou, e aí você vai entender as suas dificuldades, você vai entendendo as suas crenças, e a ideia é que isso possa, ir caindo por terra para que você possa, ingressar nesse mercado e realmente poder obter sucesso, ok? A gente vai fechando essa live aqui, tá? Se tiver alguma dúvida, tiver algum comentário, deixa aí que depois a gente vai respondendo, tá ok? Eu queria agradecer a presença das pessoas que estão aqui presentes e desejar uma boa noite.
Eu não